Olá, querido estudante, aqui é o professor Demócrito de Matemática do Super Enem. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Permutação com repetição, permutação circular, arranjo e combinação. Nós vamos pegar toda essa parte da combinatória e vamos desvendar ela agora, pessoal. Por quê? Porque sabendo esse conceito, as questões ficam bem interessantes. Vocês vão até gostar, certo? Da combinatória. Por quê? Porque ela é apaixonante, porque é uma coisa que você consegue fazer em qualquer canto, qualquer brincadeirazinha, sei lá, um jogo de futebol, qualquer brincadeira, você vai conseguir analisar a combinatória só olhando, certo? Por quê? Porque a combinatória é do nosso dia, né? São as formas de fazer as coisas. Então vamos lá. Permutação com repetição. Primeiro, pessoal, o que é permutação? Permutar é trocar de ordem as coisas. Então, se eu permuto, eu troco de ordem, certo? Então, a permutação o que é? É uma forma de calcular maneiras diferentes, de rearranjar as coisas, de quantas formas eu vou organizar, sei lá, uma fila, ok? Então, isso é uma permutação, tranquilo? E uma permutação, lembra? A permutação está associada com fatorial, lembra? Que é o, sei lá, 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, isso é a permutação. Mas aqui, nós temos um incremento nessa permutação. Por exemplo, se nós temos elementos idênticos nessa permutação. Por exemplo, eu quero organizar aqui um lápis e uma borracha em ordem. Opa, eu tenho 2 lápis que vamos levar para a ideia de ser indistinguíveis. Ou quer dizer, eu não consigo dizer qual lápis é qual lápis. Ok? Então, eles são idênticos. Então, se eles são idênticos, eu vou organizar esses lápis e a borracha de tal forma que eu vou fazer todos os arranjos possíveis que eles conseguem se formar. Qual o problema? O problema é que tem 2 elementos idênticos. Se tem 2 elementos idênticos, eu tenho um problema de contagem, ok? Que nós vamos aprender agora como retirar esse problema e, na verdade, ser uma solução, não é isso? Então, vamos lá. Então, para calcular a quantidade de configurações iguais, por exemplo, eu posso ter lápis, lápis, borracha, ok? Lápis, borracha, lápis, ou borracha, lápis, lápis. Beleza? Só que tu consegue ver que se eu trocar as posições do lápis, não modifica nada? Porque os lápis são idênticos. Se eu tirar uma foto da primeira configuração e da segunda, eu não consigo dizer se é uma configuração ou outra. Mas vai ficar mais simples aqui, ó. Vou fazer com números para ficar bem mais simples. Então, com os números 1, 2 e 3, quantos conjuntos de 4 elementos, onde o elemento 1 se repete? Quantos conjuntos eu consigo formar de 4 elementos? Ora, se um vai se repetir, eu vou só brincar de colocar um em outro lugar, né? Então, vamos lá. O total seria, imagine que fosse 4 elementos distintos. Fácil, né? Seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, essa permutação vai utilizar o fatorial, né? Sim, ela que usa o fatorial, viu, Isa? Exatamente. Boa tarde, Felipe. Vamos lá. Tranquilo até aí? Então, esse seria o total de conjuntos se os elementos fossem distintos. Mas nós temos elementos iguais, ok? Nós teríamos 24 conjuntos de elementos. Vamos lá. Vamos pegar um conjunto específico. Vamos pegar uma configuração específica. Eu peguei essa configuração e você vai perceber que eu pintei de propósito, certo? Um de vermelho e o outro de preto. Por quê? Porque se você olhar agora,
esses dois 1 são distinguíveis, são diferentes. Um é um vermelho e o outro é um preto. Ok? Consegue ver que se eu inverter um preto com um vermelho, dá uma configuração diferente? Sim ou não? Sim, né? Mas se esses dois 1 fossem pretos, tu conseguiria distinguir? A resposta é não, né? Então, o número da esquerda seria exatamente igual ao número da direita. Ok? Então, eu não conseguiria distinguir esses números. Então, eles são idênticos. Então, eu não tenho duas configurações de permutação. Eu tenho apenas uma. Ok? Então, na verdade, todas as combinações, eu posso fazer essa brincadeira de trocar um com um. Não consigo? Consigo. Consigo brincar de trocar esse 1 de canto. Pego um que estava na frente, um que estava atrás, faço assim, ó. Inverto. Deu a mesma configuração, pessoal. Não criou uma configuração nova. Então, nós na matemática, nós dissemos que, neste caso, está tendo uma contagem dupla. Cada configuração está sendo contado 2 vezes, ok? Então, se está sendo contado 2 vezes, para eu saber a quantidade real, eu tenho que dividir por 2. Tranquilos até aí? Ou você mais matemático aqui? A quantidade de vezes que aparecem essas configurações iguais é a permutação dos elementos iguais. Como assim? Qual o elemento igual que eu tenho? Não é 1? Ele aparece quantas vezes? 2. Então, eu vou fazer sempre a permutação de 2, ok? Que são 2 elementos iguais. Tranquilo? Isso vai ser a quantidade de vezes que esse termo aparece. Então, tranquilo, ó. Beleza? Então, estão sempre em duplicidade. E aí, eu vou manipular matematicamente para você perceber que onde é que vai aparecer essas coisas, certo? Então, eu vou pegar o total e dividir pela permutação dos elementos iguais. Ora, mas a permutação total é 4, né? A permutação de 4 é 4 fatorial. E a permutação de 2 é 2. Então, ele fica 24 por 2, dá 12. Mas, professor, é só dividir por 2 o 24. Não é, pessoal. É só dividir por 2. Mas se eu faço desta forma, eu consigo, basicamente, te mostrar que vai ter que aparecer uma permutação embaixo. E aí, a gente consegue, sim, entender o conceito da permutação com repetição. Vamos lá. Acabei de chegar, Felipe. Acabei de chegar. E o assunto... a Isa já respondeu aí, viu, Felipe? Seja bem-vindo. Deu para entender aqui o conceito, pessoal? Pronto. Esse conceito é um conceito simples que nós vamos elevar um pouquinho a ideia dele, certo? Por exemplo, de forma geral, se eu tenho N elementos, N, ok? Onde se repetem K vezes um elemento e Q vezes outro elemento. Como é que eu calculo isso? Ora, eu boto permutação de N e em cima tem um K, tá vendo? Ó? Vírgula Q. Então, a parte de cima, pessoal, é a parte que está dizendo quem se repete. Ok? Tranquilo? É a parte que está dizendo quem se repete. A parte de baixo é o número de elementos. Então, tem aqui, ó, N elementos que repetem K e Q. Ok? Então, basicamente, é permutação de N dividido por permutação de K dividido por permutação de Q. Mas assim, né? Fica muita letra. Vamos dar um exemplozinho para a gente poder entender melhor? Vamos? Vamos, bem simples, ó. Eu sempre gosto de trazer exemplos brasileiros, certo? Então, isso aqui dá N fatorial sobre K fatorial dividido por Q fatorial. Como é que se lê? Muito interessante, ó. Se lê assim, ó. A permutação de N elementos com repetição de K e Q
elementos. Ok? Se lê assim. Mas na prática vai ser bem mais simples. Presta atenção. Um exemplozinho aqui, ó. Quantos anagramas a palavra banana tem? Eita, mano. Banana é complicado, né? Por quê? Porque banana, a letra A se repete quantas vezes? 3 vezes. A letra N se repete quantas vezes? 2 vezes. Ok? Então, nós temos uma palavra. Primeiro, todos sabem o que é anagrama, sim ou não? Se não souber, eu vou explicar agora, certo? Anagramas são formas de organizar as letras de uma palavra. Cada forma que eu tenho de reorganizar ou organizar essa palavra é dito como anagrama. Ok? Então, as formas que eu tenho de reorganizar essas palavras são os anagramas. E aí eu vou lá. Eu vou contar quantas letras a palavra banana tem. Vamos lá. Banana são 6 letras. Beleza? Então, eu vou ter que fazer uma permutação de quantos elementos? De 6. Onde um dos elementos repetem quantas vezes? 3. E o outro elemento repete quantas vezes? 2. Acabou, pessoal. É só isso. Então, basicamente, eu tenho 6. O A se repete 3 vezes, o N se repete 2 vezes. Então, temos uma permutação com repetição de 3 e 2. Então, a permutação com repetição de 3 e 2 é 6 fatorial, que é a quantidade de letras, dividido por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. E aqui, a gente não precisa, pessoal, fazer conta. Umas contas muito loucas. Por quê? Porque a gente tem que saber ganhar tempo. Presta atenção. Concorda comigo que o 6 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3? Ok? Vezes 2 vezes 1? Beleza. Eu botei até o 3 fatorial aqui. Por quê? Porque se você parar para pensar, tem um 3 em cima e um 3 embaixo. E a aritmética nos diz que quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não o modifico. Então, eu posso simplesmente cortar aqui, certo? Então, eu vou simplificar, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Eu não preciso fazer essa multiplicação. Aí o resto não, eu preciso fazer. Inclusive, eu posso até simplificar, pessoal. Eu posso até simplificar. Podia simplificar o 2 pelo 4. Tranquilamente, certo? Eu posso simplificar o 2 pelo 4 tranquilamente. E aqui a gente faz uma conta bem simples. Pode ser 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Certo? Ok? 30 vezes 4 dá 120. Dividido por 2, 60. Ok? Ficou bem mais simples a gente fazer essas contas. Por quê? Porque eu não tive um 3 fatorial ali multiplicando, eu já simplifiquei. Ok? Então, vamos sempre tentar fazer essas simplificações tranquilas, facinhas, para poder ganhar tempo. Lembrando, quando a gente estiver trabalhando com probabilidade, nós vamos fazer muito esses cortezinhos. Por quê? Porque vocês vão aprender mais na frente que probabilidade é só uma extensão da combinatória, né? Você está ali no permutação, arranjo, e aí você usa aquilo, certo? Um pouquinho mais ali de eventos, de observação, e aí basicamente vai para combinatória. Ou para probabilidade. Ok? Tranquilo? Deu para entender esse exemplo, pessoal? Simples? Então, a palavra banana tem 60 anagramas. Ok? Vamos lá. Bola para frente, certo? Bola para frente. Que agora vem a permutação circular. Ok? Então, permutação circular, pessoal, é um negócio que a gente tem que, primeiro, se colocar numa situação para usar. Por exemplo, onde é que a gente pode usar alguma coisa em círculo? Permutação nós já sabemos, é trocar a ordem das coisas. Já concordamos com essa parte, né? Já está bem tranquilo.
A segunda parte, vamos lá, vamos pensar comigo. Onde é que eu posso utilizar esse negócio de permutação circular? Ora, em mesas circulares. Mesas circulares são a melhor forma de tu analisar esse tipo de permutação. Ah, professor, mas pode ser também aquela brincadeira de círculo, né? Que todo mundo pega-se as mãos. Pode ser também, certo? Mas assim, a maneira mais fácil de tu imaginar seria no mesa circular, ok? Então vamos imaginar aqui. A permutação circular tem um que a mais da permutação que a gente chama de permutação em linha, né? Que é organizar todos os elementos em linha, ok? Que é o que, pessoal? Simples, presta atenção. Quando eu estou em linha, o importante é quem está na minha frente e quem está atrás de mim, né? A sequência da linha é importante. Se eu mudo quem está atrás, eu crio uma nova configuração. Se eu mudo quem está na frente, eu mudo uma nova configuração. Se eu faço a minha fila andar um passo para frente todo mundo e o primeiro ir para o último, eu mudo minha configuração. Beleza? É só imaginar, né? Uma fila de pessoas. Ah, tem 3 pessoas em fila. Eu faço o segundo ir para primeiro, o terceiro ir para segundo e o primeiro ir para último. Essa é uma nova configuração. Ok? Já na permutação circular, isso não é verdade, né? Por quê? Porque se eu estou sentado numa mesa, me levanto e vou para a cadeira do lado, se todo mundo fizer isso, a configuração não mudou. Como é que eu sei disso? Eu sei que a configuração não mudou, por quê? Porque se eu perguntar qualquer elemento da mesa e perguntar o seu vizinho esquerdo modificou? O seu vizinho do lado direito modificou? Todos vão responder que não. Então, é a mesma configuração. Então, basicamente, mudar de assento nessa mesa não modificou a configuração. Porque todos modificaram. Se eu for para o exemplo de linha e fizer a mesma pergunta, vai ter uma modificação, né? O primeiro que foi para último, ele responderia: antes não tinha ninguém na minha frente. E tinha uma pessoa atrás de mim. Agora ele vai responder o quê? Não tem ninguém atrás de mim, mas tem uma pessoa na frente. Então, a configuração modificou. Ok? Quando eu fiz essa fila rodar. No circular, não. No circular, isso não modificou. Ok? Então, vamos lá. Então, basicamente, Vamos por exemplo prático, né? Suponha 8 amigos, ó. Já estava na ideia, né? Suponha 8 amigos em uma mesa redonda. Se todos levantados e sentados na cadeira para a direita, não se muda a posição relativa, que é o que eu estava falando, né? Então, como é que eu devo contar as coisas, pessoal? Ora, bem simples. Se, para mim, uma pessoa vai ter que dizer que modificou as posições para ser uma nova configuração, é bem fácil, né? Eu vou pedir para todos os amigos mudarem a posição, exceto um. Se um ficar sentado, eu tenho configurações novas. Ok? Então, basicamente, eu vou pintar de vermelho a pessoa que eu não quero que se levante e vou permutar as demais. Ok? Então, aí eu gero qualquer configuração possível. Beleza até aí? Ora, mas eu não vou... De 8 pessoas, eu não vou permutar as 8. Vou perguntar quantas? 7. Prazer, permutação circular. Então, a permutação circular, basicamente, é fixar um lugar e fazer com que as outras permutem, né?
Ok? Então, vamos subtrair 1 na permutação. Então, a permutação circular de 8 pessoas vai ser 7 fatorial. Exatamente isso. Exatamente isso, Isa. Vai diminuir 1. Ok? Então, a permutação circular de 8 pessoas é 7 fatorial. A permutação circular de 10 pessoas, 9 fatorial. Ok? Percebe que é bem específico, né? É bem específico. Mas não é fácil de você se deparar a primeira vez com uma questão desse tipo sem ter visto permutação circular, ok? Não é simples de forma alguma, certo? A primeira vez que você vê uma questão dessa sem ter visto permutação circular, se for uma questão simples ali de casos que você consegue contar, você consegue montando fazer, né? Pega um lápis, um papel e você vai montando aqui, ó. Você consegue chegar na solução. Mas se for tipo como esse de 8 pessoas, você não consegue de jeito nenhum chegar, ok? Beleza? E eu já conversei com vocês também sobre a ideia de não multiplicar, né? A maioria das questões, vocês vão perceber que eles deixam o fatorial, ok? Eles deixam o fatorial. Então, o fatorial é uma resposta também. 7 fatorial é uma resposta. 10 fatorial é uma resposta, ok? Não precisa você ficar multiplicando, não, ok? Vocês estão aqui, o Enem quer de vocês o conhecimento. Não é ser uma calculadora humana para fazer quanto mais rápido possível, não, ok? Ele quer o conhecimento, ele quer que você saiba resolver problemas, ok? Tranquilo? Então, de forma geral, como é que eu faço? Permutação circular de N é N menos 1 fatorial. Beleza até aí, né? Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida até agora? Eu vou fazer o exemplozinho aqui de permutação circular. Vocês me falem se tem dúvida até agora, ok? Para a gente realmente cessar essas dúvidas e partir para a combinação e arranjo. Vamos lá. Em uma brincadeira de criança, a professora deseja formar um círculo com 5 crianças de sua sala. De quantas formas ela pode fazer isso? Simples, pessoal. Olha como é fácil, né? Se tu já tá com isso na cabeça, é muito rápido. Olha, se são 5 crianças, eu vou fixar 1 e perguntar quantas? 4. Então, basicamente, é só fazer a permutação circular de 5 elementos, que é 4 fatorial, ok? Então, existem 24 formas de organizar estas crianças. Tranquilo? E aí, Vitória, tudo bem? A Vitória não tinha aparecido por aqui ainda, não. Felipe já, né? Ok? E aí, como é que vocês estão? Tá dando para entender, pessoal? Estou sendo claro. Eu sempre procuro falar um pouco mais lento. Que para mim é um desafio falar lento, porque geralmente eu falo muito rápido. E aí as pessoas acabam, de alguma forma, sem entender. Ok? Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente começa a grande parte do conteúdo de combinatória do Enem. A partir de agora, ela não cai. Primeira aula, aí, tá vendo o PC, ó? Eu não lembrava do Felipe, não. Mas seja bem-vindo, viu, Felipe? Seja bem-vindo, certo? Se aproxime por aqui, como diz o cearense, se aproxime por aqui, fique por aqui, que aqui é sucesso, Os professores maravilhosos. Vamos lá, tranquilo? Pessoal, a grande maioria, assim, a grande maioria é redundante, né, Demoto? A maioria das questões de combinatória é sobre, basicamente, arranjo e combinação, que é o que a gente vai ver agora. Ok? Então, o que é o arranjo? O que é arranjar? Arranjar é organizar, certo? Beleza? Arranjar é organizar. Organizar de que forma, professor?
Aí vamos lá, né? Primeira coisinha que a gente tem que imaginar, eu não consigo fazer arranjo e combinação separados, ok? Arranjo e combinação, eu costumo dizer que é as duas faces da mesma moeda, ok? Então você vai ter que usar uma ou outra. Tranquilo? Facinho? Então vamos lá. E o que é que isso difere da permutação também, né? Simples. A permutação, a quantidade de elementos é igual à quantidade de espaços que eu vou colocá-los. Por exemplo, eu tenho uma fila de 6 pessoas e eu tenho 6 vagas para botar essas pessoas na fila. Isso é uma permutação. Ok? Agora imagine que eu tenha 6 pessoas e apenas 3 vagas para colocar na fila. Não pode ser uma permutação. Por quê? Permutação significa dizer que todos os elementos vão ser utilizados. Nesse caso, nem todos os elementos vão ser utilizados. Ok? Pronto. Deu para entender qual a diferença de arranjo, combinação para um lado, permutação para o outro. Ok? Permutação, todos os elementos. Anote isso aí. Eu dou um tempo para vocês anotar. Permutação, todos os elementos são utilizados. Arranjo e combinação, não são utilizados todos os elementos. Ok? Essa é a grande distinção. Beleza até aí? Então, partindo desse pressuposto, nós vamos agora diferenciar arranjo e combinação. Já sabemos que arranjo e combinação, eu tenho menos vagas do que elementos. Ok? Eu tenho menos vagas do que elementos. Então, vamos lá. Primeira pergunta que você deve fazer para diferenciar os dois. Certo? Arranjo e combinação. É a seguinte pergunta. A ordem dos elementos importa? Ponto. Você vai ter que responder essa primeira pergunta em qualquer questão que você vá tratar de arranjo e combinação. Ok? Qualquer uma. E agora vamos estudar. Se a resposta for positiva, se importar, nós vamos trabalhar com o arranjo. Se ela não importar, nós vamos trabalhar com a permuta, com a combinação. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender? Anote isso aí, viu? Anote isso aí, porque isso é uma dica boa. Certo? Essa é uma dica muito boa. Ok? Foi só aí que eu, o pequeno Demócrito, aluno lá em 2000 e alguma coisa, foi aí que eu aprendi esse conceito, certo? Esse conceito de ordem importar ou não, arranjo, combinação. Ok? Acho que sim, a ordem importa. Pois é. Depende das coisas. Por exemplo, se eu posso, Felipe, tranquilamente, eu estou fazendo devagar justamente para isso. Vamos lá. Toda questão que você vai fazer, que é basicamente combinatória, você vai fazer essa pergunta. A ordem das escolhas importa ou não? Ok? Se a resposta for sim, você vai ter um arranjo, que nós vamos estudar agora. Se a resposta for não, você vai ter uma combinação. Ok? Eu vou dar um exemplo. Estou eu aqui, certo? Estou eu aqui. Tem uma forma de eu alocar, sei lá, no meu gosto, as coisas favoritas. Eu tenho, sei lá, um celular e um relógio. Ok? Existe o que eu gosto mais e o que eu gosto menos. A ordem que eu escolher vai importar?
A resposta é sim, vai importar. Porque se eu escolher primeiro o celular, eu estou dizendo que o celular eu gosto mais do que o relógio. Se eu estou dizendo que é o relógio, eu estou dizendo que é o relógio que eu gosto mais do que o celular. Outra forma de pensar é, se eu tenho uma competição, por exemplo, imagina uma maratona. Uma maratona, o pódio é construído com 5 lugares. A ordem desses lugares importa? Sim. Eu posso estar no pódio e ser o 5º colocado. Eu posso estar no pódio e ser o 1º colocado. E vai me dar configurações diferentes. Ok até aí? Simples? Tranquilo? Então, nesse caso, a ordem importa. E no caso da ordem não importar, professor? Simples. Eu vou sortear bolinhas. Existem bolinhas vermelhas e bolinhas amarelas. Se eu tirar 2 bolinhas vermelhas, eu ganho um prêmio. Se eu tirar 2 bolinhas amarelas, eu ganho outro prêmio. Se eu tirar uma bolinha vermelha e uma amarela, eu tiro um terceiro prêmio. Eu tiro a primeira, tiro a segunda. Olhando as duas, importa que ordem eu tirei? Não, né? Ok? Deu para entender? Então, se não importar a ordem que eu tirar essas bolinhas, o que importa é o resultado final, que eu tenho na mão, basicamente, aí eu vou ter uma combinação. Mas eu vou explicar exatamente o porquê cada um deles agora, ok? Vamos lá. Se eu estou indo muito lento, pessoal, por favor, me avisem que aí eu consigo ir mais rápido. Eu estou aqui, ó. Eu estou na velocidade que vocês estão aparecendo com as dúvidas, certo? Tranquilo? Vamos lá. Então, imagine um conjunto de elementos, ok? Você não vai usar todos os elementos, por isso não vai ser uma permutação, vai ser um arranjo ou combinação, certo? E você escolhe naquele grupo um subgrupo, obviamente, né? Na competição, lembra que são 5? Pronto, esse subgrupo. Se a ordem que você escolher importar, esse cara se trata de um arranjo, ok? Tranquilo. Um arranjo, basicamente, é quando a ordem importa. Por quê? Porque o primeiro é designado, o segundo é designado e o terceiro é designado. Ou o quarto, o quinto, o sexto. A quantidade de elementos são designados, né? No caso do pódio, o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado, o quinto colocado. Inclusive, eu posso simplesmente pegar esses colocados e trocar de ordem, não posso? E refazer o pódio, não posso não? Então, essa forma já é uma nova configuração. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Basicamente, se eu pego aqui, ó, de quantas formas eu posso arranjar, eu já estou dizendo que é um arranjo. Significa que a ordem importa, né? 5 elementos em 3 vagas. Isso daqui, ó, vai vir lá do princípio multiplicativo. Preste atenção, ó. Eu tenho 3 vagas, 5 elementos. 5 para a primeira, 5 possibilidades. 4, 3. Então, a quantidade de vagas é um arranjo de 5, 3, que é 4, que é 5, 4, 3. Professor, mas eu podia fazer isso aqui tranquilamente com o princípio multiplicativo. Sim. Lembra quando eu falei do princípio multiplicativo? Que você pode fazer absolutamente tudo por ele. Ok? O princípio multiplicativo é a mãe de todas essas técnicas que a gente está trabalhando. Ok? Mas, se você percebe que já se enquadra no algo que você sabe, você não vai precisar ficar fazendo o princípio multiplicativo,
Porque às vezes ele é mais demorado. Ok? Tranquilos? E aqui eu vou arranjar as coisas aqui, ó. Vou arranjar de tal forma que fique bonitinho para a gente perceber, ó. Preste atenção. Consegue perceber que tá faltando só o 2 e o 1 para virar o 5 fatorial? Sim ou não? Se eu multiplicar por 2 e depois de multiplicar por 1, fica o 5 fatorial. Ora, mas para eu não modificar, eu tenho que multiplicar e dividir por aquilo. Então, vou multiplicar e dividir. Então, o arranjo de 5 elementos em 3 vagas é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aí eu te pergunto, quem é o 2? Tu consegue ver que o 2 nada mais é do que o 5 menos o 3? O número de elementos menos a quantidade de vagas que tem. Ok? Isso dá 60. Eu podia ter feito 60 antes. Mas o importante para mim é essa ideia desse 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Por quê? Porque agora eu vou de forma geral. Ó. Certo? Se lê o arranjo de 5, 3, certo? Que é o arranjo de 5 elementos em 3 vagas. Então, de forma geral, se eu tenho um arranjo de N elementos para P vagas, eu tenho N, P, né, que é o arranjo de N elementos em P vagas, é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ok? Todos entendidos aqui? Sim ou não? Estão tudo calados, tenho até medo quando estão calados. Vamos lá, pessoal. Tudo tranquilo até aqui? Vou para o exemplo. O exemplo, certo? De quantas maneiras pode ser formado um pódio em uma corrida de 100 metros? Dados, o pódio é composto por 3 posições e uma corrida de 100 metros tem 8 participantes, ok? Então, basicamente, quem é? Eu vou tentar arranjar 8 elementos em quantas vagas? Em 3 vagas, ok? A ordem importa? Eu sempre vou botar essa ideia, né? A ordem importa? Sim, né? Porque você está no pódio, você tem 3 posições para estar no pódio. E cada uma é diferente da outra. Então, a ordem importa? Sim. Então, é um arranjo, né? Então, eu quero fazer um arranjo de 8 elementos com 3 vagas. Temos que é 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Fica 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Presta atenção agora, ó. Eu não vou precisar multiplicar 8 vezes 7 vezes 5. Não vou precisar fazer isso. Por quê? Porque embaixo não tem o 5 fatorial. Então, eu vou usar essa ideia. Ó. Eu vou até o 5 fatorial. Por quê? Porque tem 5 embaixo, 5 em cima. Lembra? Posso simplesmente cortar, não posso? Cortei e vou fazer a conta. Isso aqui dá 336 possibilidades. Ok? Então, são pódios diferentes. Quantos eu consigo fazer? 336. Beleza? Fiz isso na cabeça? Lógico que não, né? Não sou nenhuma máquina, fiz isso e coloquei depois, né? Por quê? Porque são números grandes, né? Tem que ter cuidado com esses números gigantescos. Beleza até aí? Tranquilos? Nossa, olha aí. Encontrei alguém que é gente como diz Matuto, gente como eu. O Mestres Brilhantes aí, ó. Nossa, que massa. Cara, eu também gosto muito disso, porque isso me faz pensar rápido. É engraçado. Eu consigo usar isso no meu dia a dia. É engraçado. Por quê? Porque essa matéria, na época de escola, foi uma das que eu mais gostei, assim, que eu adorava fazer questão, pegava os livros, todos os livros ali, resolvia tudinho, certo? Tem uma coleção chamada Matemática Elementar, foi o primeiro livro que eu fiz
todas as questões de um assunto foi de combinatória. E lá tem umas questões, viu, que não são facinhas, não. Os negócios são bem pesadas. Quem já pegou esse livro sabe. Beleza até aí? Então vamos lá. Existem 336 formas de organizar o pódio. Beleza até aí? E agora nós vamos estudar o que, pessoal? O que faltou. O que é que faltou? Faltou a combinação, certo? E o que é a combinação? É o complementar, é a coroa do arranjo, né? Que são as duas faces da mesma moeda. Então, o arranjo, a ordem importa e a combinação, ela não importa. Eu só preciso escolher, ok? Eu só preciso escolher. Tranquilo? Então, os elementos da combinação é a mesma ideia do arranjo, sendo que no final a ordem não importa. Em resumo, se eu trocar a ordem de escolha, eu vou ter a mesma configuração, não vou ter configurações diferentes. Ok? Lembra, lá na combinação, lá no arranjo, basicamente eu trocava a ordem e simplesmente criava um novo arranjo diferente, era lá no arranjo, né? E na combinação não, eu troco a ordem e ela não gera novo resultado, não, é o mesmo. Lembra da bolinha, né? Duas azuis, duas verdes, vermelhas, sei lá. Não importa a ordem, ok? Tranquilo? Aí, vamos pensar comigo? Eu vou partir do arranjo, ok? Eu vou partir do arranjo de que forma? Se eu pegar um número de elementos e vou arranjar ele no espaço, é um arranjo de N elementos em P espaços. Tranquilo, já sei como é que faço. Se a ordem não importar, o que é que significa isso? Que eu pego esses elementos que eu escolho, se eu trocar eles de lugar, não vai modificar nada, né? Vai ser a mesma configuração. Então, eu tenho que dividir pela quantidade de vezes que eu estou permutando, né? Porque as configurações são iguais, não são configurações diferentes. Beleza? Tranquila essa ideia? Então, basta eu dividir pela permutação do número de elementos. Ok? Escolhidos. Simples. De quantas formas podemos alocar 5 elementos indistinguíveis em 3 vagas, né? Ok? Aí o ruim é porque indistinguível vai ser só um, porque é todos. Ok. Esse indistinguível não ficou meio legal, não. Mas a ideia é essa. A ideia basicamente, o arranjo vai me trazer uma quantidade e eu permuto os elementos do arranjo para me dar uma combinação. Ok? Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, ok? Que é o arranjo. Agora, os elementos que eu escolhi, eu posso simplesmente modificar e vou ter a mesma configuração. Então, eu vou ter que dividir por a permutação desses 3 elementos. Ok? Então, quando eu divido pela permutação desses 3 elementos, eu tenho uma combinação de 5 elementos 3 a 3. Ok? Percebe, ó? Agora completou, ó. O arranjo, lembra que eu disse assim, ó, o importante para mim o arranjo é ficar aquele 5 fatorial sobre 2 fatorial? Presta atenção agora, ó. Embaixo vai aparecer, ó. Agora vai aparecer o 5 fatorial, o 3 fatorial, que é a permutação deles, e o 2 fatorial, que vem de onde? Do 5 menos 3. Então, percebe que o número de cima, agora, é a soma dos números de baixo, né? Então, a combinação tem essa expertise aí que é interessante, né? Eu sempre achei muito interessante essa ideia do de cima ser igual à soma dos números embaixo. Ok? Então, a gente lê como? Combinação de 5 elementos, 3 espaços, né? Então, dá 60 sobre 6, 10, ok? Se lê a combinação de 5 elementos em 3 vagas.
Beleza? Quando a ordem não importa. Então vamos lá. De forma geral, eu tenho a combinação de N elementos em P vagas. Então é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Ok? Isso aqui vai aparecer em muito canto, pessoal. Isso aqui vai ter uma matéria matemática chamada binômio de Newton, certo? Que basicamente isso aqui vai aparecer. Ok? Que é uma parte da álgebra, mas que basicamente a gente vai conseguir fazer uma parte aí de combinação. Por quê? Porque vai ser várias multiplicações e a gente vai fazendo essa mesma analogia. Ok? Tranquilo? Vamos lá. E um exemplozinho bem simples aqui para a gente ir para nossas questões que já caíram no Enem ou que tem a cara de que já caíram no Enem, né? Que é importante. Vamos lá. Uma empresa possui 10 diretores. 10 diretores. São indistinguíveis, sim ou não? São diretores. Não diretor de marketing, não diretor... Não, são diretores. Ok? E deseja formar uma comissão composta por 3 deles para representar a organização no evento. Importa a ordem deles, que eles foram escritos, que eles foram escolhidos? Não, né? Eles vão para o evento da mesma forma. Agora, se dentre eles fosse escolhido, certo? Em uma ordem de hierarquia, por exemplo, um diretor foi escolhido como presidente, outro diretor como secretário 1, outro diretor como secretário 2. A ordem importaria? Sim, né? Então, percebe que é tudo uma questão de interpretar o que a questão está nos dizendo. Ok? Então, basicamente, a ordem não importa. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma combinação de quantos elementos? De 10 elementos em 3 vagas, né? Beleza? Então, vamos lá. A ordem importa? Não importa. Ok? Então, eu tenho que fazer uma combinação de 10 elementos em 3 vagas. Então, isso aí quem é? É 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Só ajeitando, vai ficar 10 fatorial por 3 fatorial vezes 10 vezes 7 fatorial. Vou fazer a mesma ideia, pessoal. Eu não preciso fazer 10 vezes 9 vezes 7 vezes 8. Não preciso fazer essa multiplicação. Por quê? Porque embaixo tem um 7 fatorial. Ou até mesmo um 3 fatorial. Mas para eu fazer menos conta, eu vou até o 7, né? Então, eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou simplificar, ó. 7 com 7. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2, que é 6. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 sobre 6. Certo? Isso aqui vai dar 120, né? Como é que eu fiz tão rápido, né, professor? Simples. Eu posso simplificar também, né? Eu posso simplificar basicamente o 9 por 6, com 3 em cima, um 2 embaixo. Simplifico o 2 por 8. Fica um 4 e um 1 embaixo. Aí fica 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. É uma opção de fazer. Ou posso fazer tudo de uma vez, né? Posso fazer 9 vezes 8, que dá 72, vezes 10, 720. Divido por 6, 120. Tranquilo, fácil. Ok? Aí, cada um faz a conta como deseja, né? O importante é chegar ao final com a resposta correta. Vamos... Pessoal, deu para entender os conceitos? Deu para entender tudo? Tranquilo? Nós vamos para as nossas questõezinhas aqui, certo? Questõezinhas interessantes aqui. Beleza? Essa primeira questão, eu acho que é uma das mais difíceis de hoje. Eu quero colocar logo ela. Por quê? Porque o conceito ainda está muito fresco na nossa cabeça. A gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver.
Então, vamos lá, vamos devagarzinho para a gente entender o conceito, né? Então, ele diz assim, ó, primeira questão é uma questão do Enem de 2021, certo? Que envolve futebol, né? Que é o amor do brasileiro, né? A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeão da competição. Conforme apresentado na imagem. Vamos ver a imagem, né? Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pretenda colocar um painel na sua sede, certo? Esse painel teria 6 linhas e cada uma das linhas 5 placas. Ou quer dizer, 6 linhas com 5 placas são 30 títulos, não é isso? Sim ou não? Né? Cada linha tem 5, são 6 linhas, 30 títulos. Referente a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. Quer dizer, mesmo tendo 15 times diferentes, por exemplo, o que eu lembro que ganhou mais de um, eu nem vi ali, mas eu acho que o Grêmio ganhou mais de um, né? O Grêmio deve ter ganhado mais de um. Então, o Grêmio, ele pode ter 2 placas. Por quê? Porque não é só o time campeão. É o ano que ele foi campeão. Então, cada placa é diferente, né? Ok, eu já entendi. Cada placa é diferente. Bola para frente. Referente a cada edição da competição, ok, tranquilo. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha tenha clubes gaúchos. Opa! Então, ele já vai mostrando uma condicional aí, ó. Clubes gaúchos. Internacional, Grêmio e Juventude. A segunda, Cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, somente times mineiros, Cruzeiro, Atlético Mineiro. E a quarta, exclusivamente clubes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista e Santo André. E as duas últimas sem nenhuma restrição. Ok, entendi. Bola pra frente. Tá aí, ó, os clubes. Qual a expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? E aí vamos separar por partes, né? Primeira coisa, vamos calcular algumas coisas, certo? Tranquilos. Primeiro, cada título, nós já percebemos que cada título é diferente, né? Então, o primeiro não são os gaúchos? Nós vamos analisar os gaúchos, ó. Os gaúchos têm quantos títulos? O Grêmio tem 5. Eu achei que ele só tinha 2. Vala-me Deus. O Grêmio tem 5. Quem mais? O Juventude tem 1, então são 6 títulos, 6 títulos gaúchos. E o Inter tem 1, são 7. Então, se a linha... Ó, já dá para perceber assim claramente, ó. Se a linha são 5 títulos, eu tenho quantos títulos que eu posso colocar? 7. Ora, a ordem importa? A ordem vai importar. Ok? A ordem que eu escolher vai importar. Tranquilo até aí? Então vamos lá para a resolução. Depois eu vou fazer com os outros, né? Então na primeira linha temos 7 títulos dos gaúchos. Logo será um arranjo de 7 elementos em quantas vagas? 5 vagas. Então o primeiro. Sendo que eu vou fazer a primeira linha e a segunda linha e a terceira linha e a quarta linha e sempre o conectivo I. Lembra das nossas aulas lá de princípio multiplicativo? Que o I é um conectivo de quê? De multiplicação. Eu vou fazer o da primeira linha, vou multiplicar pela segunda linha, vou multiplicar pela terceira linha e assim sucessivamente, ok? Tranquilo? Bola para frente. Na segunda linha,
Os cariocas, eles têm 5 títulos. Ok? Então, será um arranjo de 5 elementos em 5 vagas. Lembra? Sobrou alguém? Não. Então, isso não é um arranjo, é uma permutação. Ok? Então, é uma permutação. Lembra? Os possíveis da primeira linha que não foram escolhidos foram quantos? 2. Então, está sobrando 2 em cima, certo? Por que isso é importante? Porque lá nas últimas linhas, eu vou ter que botar esses times também. Ok? Porque é sem restrição. Então, permutação de 5. Na terceira linha, temos 7 títulos dos mineiros. Em quantas vagas? Em 5 vagas. Ok? Então, eu tenho a mesma coisa, 7, arranjo de 7 e escolhe 3. Ou escolhe 5, né? Beleza daí? Próxima. Já fiz mineiro, já fiz carioca, já fiz gaúcho. Falta os paulistas. Na quarta linha são 9 títulos dos paulistas. Certo? Para quantas vagas? 5 vagas. Então, arranjo de 9, escolhe 4. Tranquilo. Na quinta e sexta linha, consegue ver que a quinta e sexta linha, como é aleatório, eu posso fazer uma linha só. Não tem restrição, né? Então, eu tenho quantos elementos que restaram? Aí eu vou até voltar lá na figura, né? Ora, rapidinho aqui, ó. Dos paulistas, 9 times ganharam. Ou 9 títulos. Eu escolhi 5 para botar lá. Sobrou quanto? 4. Então, os paulistas têm 4 sobrando. Se eu voltar no mineiro, são 7. Eu escolhi 5, 2. Ok? No carioca, não sobrou nenhum. Todos foram escolhidos. No gaúcho, era 7, eu escolhi 5. Mais 2. Até agora eu tenho 8 para colocar nas últimas linhas. E aí eu vou lá analisar quem não é gaúcho. Gaúcho, carioca, paulista e mineiro. Quem não está nessa contagem é o Sport, ok? E o Criciúma. Se eu tinha 8 mais 2, 10. Então eu tenho 10 elementos para ser colocados nas duas últimas fileiras. Ok até aí? Então eu tenho 10 elementos para ser colocados nas duas fileiras. Vou colocar na primeira 5 e na segunda 5. Então isso é uma permutação. É simples, fácil, né? É uma permutação de 10 elementos. Ok? Não vai sobrar ninguém. Ok? Então, logo a resposta será essa multiplicaçãozinha aí, ó. Foi o que eu disse para vocês? Preciso multiplicar? Não, pessoal, não preciso não. Isso é loucura multiplicar isso aí. Você vai passar mais tempo multiplicando isso aí do que vivendo. Certo? Então, letra E é a resposta certa. Tá vendo, ó? Nós transformamos uma questão... Essa questão é muito difícil, Dani. Muito difícil. Em várias questões simples. Eu separei e fui fazendo tranquilo até chegar ao final dela. Ok? Tá vendo? São conceitos que a gente vai adquirindo nas aulas que é realmente utilizado. Esses conceitos são utilizados, são interessantes de aprender, certo? Beleza? Bola para frente, vamos para a próxima questão. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos. Matemática é sempre assim, né? A, B, C, ó. Certo? A matemático adora. Daqui a pouco eu não vou nem vai falar os nomes deles. André, Bernardo e Carlos. Eu vou chamar de A, B, C. Mais simples, né? Independe dos nomes. Pra gente, o que importa é a construção geral do problema, né? Moram em um condomínio fechado de uma cidade.
O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras do mesmo tamanho neste condomínio, em que o ponto A, B e C, olha, André, Bernardo e Carlos, estão localizando as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Que coisa maravilhosa. Ficou muito difícil, Felipe? A gente pode voltar já já, tá bom? A gente pode dar uma voltada já já. Ok? Vamos entender essas outras aqui que são mais simples? Aí a gente volta para lá. Respectivamente. Tá aí, ó. A configuração. André deseja deslocar-se de sua casa até Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre o deslocamento para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número diferente de caminhos que André pode fazer poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Vamos lá. Na matemática, pessoal, é muito difícil a gente achar as coisas que não são. Coisas que não são complicadas, certo? Como é que a gente calcula as coisas que não são? A gente tem o total e subtrai das que são. Então, essas são as que não são, né? São complementadas daquilo, né? Ok? Então, essa é a ideia, certo? Eu vou fazer o total de caminhos e depois eu subtrair pelos caminhos que passam pela casa de B, acho que é de Bernardo, né? Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Facinho, ó. A primeira coisa que a gente tem que imaginar, certo? É calcular esse caminho total, a quantidade de caminhos, passando ou não passando, certo? Se você perceber, para eu ir de A até B, obrigatoriamente eu tenho que dar 4 passos para a direita e 3 passos para cima. Consegue ver? Ah, mas tem outras possibilidades, professor. Eu posso dar para cima, para direita, para cima. Não. Se eu contar a quantidade de passos que eu dei, para a direita são 4. A quantidade de passos que eu dei para cima tem que ser 3 para chegar de A até B. Ok? Tranquilos até aí essa ideia? A ordem que eu vou dar esses passos, aí sim. Aí eu vou começar a fazer essa ideia, né? Então, eu vou ter que dar 4 passos para a direita e 3 para cima. Eu tenho que dar quantos passos? 7 passos. Sendo que 4 passos são iguais, né, não? Que são para a direita. E 3 passos são iguais, que são para cima. Então, eu tenho que dar 4, 3. Eu vou só ordenar como é que vai ser. Ora, e ordenar é permutar. Então, eu vou permutar o quê? Vou permutar 7 passos, sendo que 4 deles vão se repetir para a direita e 3 deles vão se repetir para cima. Acabou. Ok? Então, eu vou ter uma permutação de 7 passos. Repete 4, repete 3. Vou pegar o 7 e vou abrir o 7 em 7 vezes 6 vezes 5, até vezes 4. Por quê? Porque eu tenho um 4 embaixo. Eu posso simplesmente cortar. E eu posso simplesmente cortar agora embaixo. Percebe que tem um 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. E em cima tem um 6 também. Posso cortar. E no final ficou um 7 vezes 5. Olha que coisa maravilhosa. 7 vezes 5, 35. Então, o total de caminhos que eu posso fazer, passando ou não pela casa de Carlos, é quanto?
35. Ok? E agora eu vou atrás dos caminhos passando por Carlos, que obrigatoriamente tem que passar por Carlos. Então, passando por Carlos, eu tenho que primeiro chegar em Carlos, depois sair de Carlos e chegar em Bernardo. Então, eu vou fazer isso 2 vezes. Tranquilo? Felipe. Desculpa, eu acabei de ler de novo. Eu estava meio longe. Mastigado, a questão ficou mais fácil. Muito obrigado, Felipe. Eu não tinha entendido. Bola para frente, viu? É assim mesmo. A gente faz devagarzinho para ficar mastigado mesmo. Ok? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, certo? De André até Bernardo, sendo que eu vou fazer separado. Ó. Vou fazer de André até Carlos, de Carlos até Bernardo. Porque eu garanto que nesse trajeto ele vai passar por Carlos. Ok? Então, quando eu estou aqui em André e vou para Carlos, eu tenho que andar 2 para a direita e 2 para cima. Concorda comigo? 2 para a direita e 2 para cima. Tranquilo. Então, eu tenho que dar quantos passos? Eu tenho que dar 4 passos. Sendo que 2 deles tem que ser para a direita e 2 deles tem que ser para cima. Facinho, 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 pessoal. Então, isso é uma permutação com repetição. De 4 passos, 2 e 2. Quando a gente faz essa ideia, ó, nós temos 6 caminhos possíveis. Ok? E agora eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou fazer o caminho de Carlos até Bernardo. Aí eu tenho 2 para a direita e 1 para cima. Então, são quantos passos? 3. Repete a quantos? Apenas 2, né? Que eu tenho 2 para a direita. O para cima não se repete. Só tem 1 para cima. Então, eu tenho 3 possibilidades. 3 caminhos. Ora, lembra, eu tenho que ir de André até Carlos e de Carlos até Bernardo, não? O conectivo I é um fator multiplicativo, pessoal. Então, a quantidade que eu tenho aí é basicamente a quantidade de André até Carlos vezes a quantidade de Carlos até Bernardo. Então, o total de casos é 6 de um vezes 3 do outro, são 18. Então, essa é a quantidade de quê? De caminhos que eu vou de André até Bernardo, passando por Carlos. Tranquilo? Então, as que não passa por Carlos, é pegar o total e subtrair dessa. Então, aqui não passa por Carlos, é 35 menos 18, 17. Gabarito, letra C de casa, pessoal. Beleza até aí? Ideia da questão bem legal, né? Essa ideia aqui é bem interessante. Vamos lá. Alguma dúvida? Não? Bola para frente. Vamos lá. Assim, não sei se vocês estavam no início da live, certo? No início da nossa aula. Mas só lembrando aqui que a nossa segunda lista, certo? De questão está disponível até dia 9 de maio, certo? Você acessa aí o superenem.com.br e lá nós vamos estar disponibilizando para você a segunda lista. Ok? A segunda lista está lá disponível para vocês. Lembrando, só quem tem acesso é quem fez o cadastro, né? Tranquilo? E o link para o cadastro está aí na descrição. Ok? Tranquilos? Bola para frente. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas, 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionário.
Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos. 5. Pelo menos, eita, aqui, né? Pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar a equipe é: o que mata é esse pelo menos, né? Por quê? Porque o pelo menos pode ser 3 cardiologistas, pode ser 4, pode ser 5. Ok? Então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer todas as possibilidades. Ok? Vamos fazer com 3 cardiologistas, depois com 4 cardiologistas, depois com 5 cardiologistas. Tranquilo até aí? A primeira coisa que eu pergunto a vocês é: a ordem que esses cardiologistas ou neurologistas são escolhidos vai importar? Não, né? Não importa. Então, já sei que são combinações. Ok? Eu já sei que são combinações. Então, vou fazer de pouquinho em pouquinho aqui, ó. Primeiro, a ordem não importa, certo? E vamos separar em 3 casos, que eu acabei de falar, né? Com 3 cardiologistas, com 4 e com 5. Vamos lá. Com 3 cardiologistas, pessoal. Ora, eu tenho quantos cardiologistas? 7. Então, a primeira é a combinação de 7 escolhe 3. Ok? Só que, quando eu escolho 3 cardiologistas, eu tenho que escolher quantos neurologistas? 2. Para formar a equipe com 5. Concordam comigo? Pronto. Então, eu tenho quantos neurologistas? 2. Então, 6. Então, escolher 2. Combinação de 6, escolhe 2. Então, essa é a possibilidade com 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Ok? É isso ou 4 cardiologistas com 1 neurologista ou 5 cardiologistas, não é assim? Lembra? O ou me dá a ideia de soma. Então, vou fazer essa possibilidade ou a outra possibilidade ou a outra possibilidade. Não é assim? Então, vou fazer essa, somar com a próxima e somar com a outra. Tranquilo até aí? O I multiplica. Vamos lá, aqui tem os dois, né? Ó. Eu tenho que escolher 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Ou escolher 4 cardiologistas e 1 neurologista. Ou 5 cardiologistas. Olha, ó, tem tudo que a gente estudou lá no princípio multiplicativo está aqui, ó. Tranquilo? Vamos para o segundo caso. O total aqui eu vou só multiplicar. Por quê? Porque eu não vou fazer essa conta. Essa conta é muito grande, pessoal. Vamos lá. Segunda parte. 4 cardiologistas. Então, eu tenho uma combinação de 7, escolhe 4. Ok? E agora, eu tenho para escolher um neurologista. Por quê? Para formar o 5, né? Então, é a combinação de 6, escolhe 1. Tranquilo? Então, o total multiplica-se. Com 5 cardiologistas, basicamente, quem é? É uma combinação de 7, escolhe 5, acabou. E o total vai ser esse cara aí. Somando tudo, eu vou ter essa brincadeira. Aí vem a parte engraçada. Se você voltar nas opções, vou voltar aqui nas opções. Não tem opção. Ou aparentemente não tem opção. Mas se você perceber a letra E, tá igualzinho, né? Só que tem esse termo aqui que é 6 fatorial, dividido por 0 fatorial, 6 fatorial. Lembra? 0 fatorial é 1. 6 fatorial por 6 fatorial é 1 também. Então, esse número está multiplicando por 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, só preciso ter
este númerozinho bonitinho aqui, né? Não sei se vocês estão vendo a ponta do meu... Ah, dá para ver sim a ponta do meu... Certo? Então, esse númerozinho é sozinho, que é justamente o que tem lá, ó. É justamente o que a gente tem lá, ó. Então, é a letra E. Além de tudo, tu tem que perceber que a letra E era esse, né? Ok? Então, gabarito, letra E, pessoal. Tranquilo? Vamos para a nossa quarta questãozinha aqui, ó. Deu para entender aí? Já estamos chegando ao final. O tempo voa, viu? O tempo voa. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 jogadores. Porém, não pode ser ambos canhotos. Ok, tem que ser... Pode ser 2 destros, né? Vamos lá. Qual o número de possibilidade de escolha dos tenistas para essa exibição? Ora, ele só dá uma restrição, né? Ele só dá uma restrição que é não pode ser destro. Ou não pode ser ambos canhotos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o total. Lembra? O não é sempre mais difícil, né? Lembra da matemática? Ó? O não é sempre mais difícil. Ok? Então, eu vou calcular o total e tirar as possibilidades deles dois ser canhotos. Ok? Lembrando, vou dar uma olhada aqui, ó. Tem jogos... Tem diferença em você ser escolhido primeiro no sorteio? Não, né? Não é isso? Não tem. Por exemplo, se fosse na Copa do Brasil, teria? Teria, né? Porque parece que o primeiro sorteado joga em casa, a volta, né? Então, se tem essas diferenças de você ser escolhido primeiro ou não, aí a ordem importa. Ok? Mas aqui a ordem não importa, certo? Beleza? Por quê? Porque é só uma exibição, né? É só uma partida. Então vamos lá. Eu vou separar em 2 partes, né? Que eu vou... A total, que é basicamente 10 escolhe 2. Tranquilo? São 10 tenistas, eu escolho 2. Então, é uma combinação de 10 escolhe 2. Tranquilos? E depois, eu vou pegar as partidas que os dois são canhotos. Que é uma combinação de 4 escolhe 2. E vou subtrair. O total de partidas que não terá os dois canhotos é a de cima menos a de baixo. Acabou, facinho, letra A. E aí, ó, vê como você raciocinando e você formando a ideia sai rápido? Você monta a estratégia antes de resolver. Ó, eu montei a estratégia antes de resolver. Eu vou calcular o total, vou subtrair daqueles que são canhotos. Acabou. E vou fazer devagarzinho cada parte. Morreu, é só isso mesmo. Ok? Alguma dúvida? Beleza? Vamos lá. Agora aqui, ó. Essa ideia. Aí eu meio que já deu uma dica aqui, né? Seria a mesma lógica de pelo menos um? Sim. Mas aí tu teria que fazer diferente, né? Porque aí tu teria que calcular os que não são canhotos. Né? Pelo menos um tem que ter um na partida. Então tu ia fazer o total, depois ia subtrair pelos destros, pelas partidas dos destros. Ok? Tranquilo até aí? Deu para entender, Vitória? É isso mesmo. É a mesma ideia, é a mesma lógica, certo?
É sempre aquele negócio. O não na matemática ele é mais difícil de ser calculado. Por isso você calcula sempre o que está e retira, né? Vai retirando. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura, o jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para o grupo A, ok? Em seguida, o time do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro deles jogará em seu campo e o segundo no campo visitante. Quer dizer, a ordem desse sorteio agora não importa. Porque o primeiro que foi sorteado, ele vai mudar a configuração, né? Porque se eu inverter a configuração, inverte o mando de campo também. Então, existe uma configuração diferente. Cuidado com isso aí, certo? A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura podem ser calculados através de... Aí vamos lá, né? Ora, para escolher os 12 dos 12 times, 4, a ordem que eu vou escolher não me importa. Não importa. Por quê? Porque após vai ter sorteio, né? Então, basicamente, a ordem não importa. Então, se não importa, é uma combinação. Beleza até aí? Agora, a ordem dos sorteios para dentre os times do grupo A fazer o jogo de abertura, aí importa. Então, é uma combinação e um arranjo, respectivamente. Letra A. Ok? Tranquilos até aí? Deu para entender? Então tá aqui nosso gabaritozinho. Hoje conseguimos chegar até a última, hein? Hoje foi top. Pessoal, seguinte, lembrando aqui, certo? Da nossa segunda lista lá no nosso portal, acesse aí superenem.com. Vai ficar disponível só até sábado, certo? Só até sábado, dia 9 de maio, ok? O link está aqui embaixo, se você quiser se cadastrar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.